aí, pessoal, questão de número 60 do capítulo 10, nós temos o seguinte. Se R, né, nós temos aqui um sistema de polias, perdão, um sistema aqui de uma polia com uma corda enrolada e essa corda está presa a um bloco de massa M. A polia tem uma massa M. Então, se o raio dessa polia é de 12 centímetros e a massa dela é de 400 gramas, né, pelo menos da parte que rotaciona, e a massa do bloquinho aqui é m, né, como mostra aqui a figura, determine a velocidade do bloco após ele ter descido 50 centímetros a partir do repouso. Resolva o problema usando a lei da conservação da energia. Então, vamos aqui pegar os conceitos de conservação da energia mecânica. Então, o sistema parte do repouso, a polia começa a rotacionar e a corda a se desenrolar da polia, fazendo com que o bloquinho desça, né, por conta do intermédio da aceleração da gravidade. Então, nós temos ali o raio da polia, R, 12 centímetros, e acontece aí a nossa descida. Então, queremos a situação após ele ter descido 50 centímetros do seu ponto inicial. Então, nós temos aqui conservação da energia mecânica, não há forças dissipativas, por exemplo, resistência do ar ou atrito entre a corda e a polia. Então, nós temos variação da energia cinética mais variação da energia potencial gravitacional, porque aqui a gente está na vertical, né? O objeto se move na vertical por meio da ação da gravidade. A conservação da energia mecânica é nula, né? Então a variação da energia mecânica é zero. Nós temos, então, que a variação da energia cinética e potencial tem que ser zero. Então, a energia cinética final é a energia de movimento do nosso bloquinho quando ele se encontra na posição 50 centímetros abaixo da sua posição inicial. A energia cinética inicial é nula, já que ela parte do repouso. A energia potencial final também é nula, a gente vai considerar como sendo um nível de 50 centímetros abaixo como sendo zero, né, para ficar coerente com o que a gente quer. E o potencial inicial é a altura inicial do nosso bloquinho em relação à posição que ele se encontra no instante que a gente quer, que é de 50 centímetros. Dessa forma, então, nós temos que a energia potencial vai ser totalmente convertida em energia cinética, né, já que não há forças dissipativas. Então, a gente abre aqui. Temos que levar em consideração a energia cinética de rotação da polia, né? Porque agora aqui as coisas não são mais desprezíveis, como a gente vê lá nos capítulos de conservação da energia mecânica, né? Quando pegamos exemplos como uma polia e a gente desconsidera a polia como sendo desprezível, coisa, etc. e tal, né? Todo aqueles termos que a gente considera naquele capítulo. Aqui não, a gente vai considerar. Então, a energia cinética do sistema é a energia cinética de translação do nosso bloquinho, ou seja, o movimento que ele adquire por intermédio do desenrolar da corda, da polia, mais a energia cinética de rotação da própria polia, né? Que ela estava em repouso e começa a rotacionar. Então, nós temos um meio de mv², né? Que é para o movimento retilíneo, né, do nosso bloquinho, e um meio do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado, né, porque é a energia cinética de rotação, mais o potencial gravitacional, que é mgh, a altura que h sendo a altura em que o bloquinho desceu. Nós temos o seguinte, o momento de inércia da polia, como ele é um disco rígido, né, podemos resumir ou simplificar isso aqui a um disco rígido. Então, nós temos que é mr², um meio de mr², né? O momento de inércia de um disco rígido em rotação. E a velocidade angular, como a gente não conhece, mas a gente sabe que a velocidade angular é a velocidade linear sobre o raio do objeto em rotação. Então, substitui. Então, nós temos aqui o momento de inércia, um meio de mr², m é a massa da polia, então m, tá? M é a massa do bloco. E r é o raiozão aqui da polia. Sobre vezes v sobre r², elevado ao quadrado, tudo isso, né? Esse quociente. R é o raio da polia e v é a velocidade linear do objeto em rotação. Que, como o sistema está conectado, né? A velocidade linear de descida do bloquinho é a velocidade linear da nossa polia, né? Que a gente pode converter
relacionando velocidade angular com velocidade linear, né? Porque a velocidade de descida dele depende da velocidade de rotação da polia. E aí podemos converter a velocidade de rotação, né, que é ômega, em velocidade linear, que é dada pelaquela relação V igual a ômega R. Então, esse V também é a velocidade, é a mesma velocidade com que a polia vai, perdão, com que o bloquinho vai descer. Aqui nós temos R quadrado sobre R quadrado, então podemos cortar, e aí ficamos com isso aqui. 1 meio vezes 1 meio é 1 quarto. Então, nós temos 1 meio de mv quadrado mais 1 quarto de mzão v quadrado igual a mgh. Podemos fazer a multiplicação, perdão, a soma dessas frações, colocando v quadrado em evidência, né? Então, nós vamos ter o seguinte. O MMC entre 2 e 4 é 4, então 4 dividido por 2 dá 2, vezes m dá 2m. 4 dividido por 4 é 1, vezes mzão é só mzão. Então, nós temos aqui 2m mais mzão sobre 4. V quadrado. Isolando v quadrado, né? Fazendo aqui o algebrismo matemático para isolar a nossa grandeza de interesse, nós vamos ficar com raiz de 4mgh sobre 2m mais mzão. Mzinho é a massa do bloco, mzão é a massa da polia. Né? Porque lembre-se, esse 4 está dividindo, vai multiplicando. Esse termo aqui, essa expressão em cima, está multiplicando nosso V, vai dividindo. Né? Não é necessariamente assim, mas simplificando, né? Para a gente resumir aqui. E aí vai ficar aqui multiplicado, né? Por mgh, o nosso 4. Né? Então fica 4mgh. Substitui os valores, temos todas essas grandezas valores dela. Então, eita, repetir ali, tá? Eu só repeti, perdão. Então, substituindo os valores, então nós vamos ter a massa do bloco 0,05 quilos, que é o nosso 50 gramas. G é 9,8. H é a altura que ele desceu, 50 centímetros, 0,5 metros. Embaixo nós temos a massa, de novo, do bloquinho, 0,005 multiplicado por 2, mais a massa da polia, 400 gramas, ou 0,4 quilos. Resolvendo isso, nós temos 1,4 metros por segundo. Essa é a velocidade com que o bloquinho vai estar 50 centímetros abaixo da sua posição final, inicial, partindo do repouso. Na letra B, ele pergunta, e se o raio da polia for de 5 centímetros? Bom, usando todo o desenvolvimento da conservação da energia mecânica, vamos chegar na mesma expressão, correto? Porque o problema é o mesmo. Só vai mudar o que? O raio da polia. E note que a nossa expressão que determina a velocidade do nosso bloco não depende do raio da polia. Então, ou seja, independente do tamanho do raio da polia, a velocidade não vai ser influenciada por ela, não muda. Então, isso significa que o resultado final na letra B vai ser o mesmo da letra A, 1,4 metros por segundo. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio comigo até aqui. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão. Fui.